Alô, alô, eu sou o Vinícius Félix e essa é mais uma edição do podcast Telefonemas. Podcast de entrevista onde eu sempre ligo pra alguém pra bater papo, trocar ideia, e o meu convidado de hoje é o jornalista Alex Tágera. Eu convidei o Alex para contar mais sobre a série de matérias sobre os atingidos pela queda da barragem do Fundão. São matérias que estão no livro Soterrados, mas que também podem ser lidas no site da revista Saci, um projeto tocado pelo próprio Alex. Antes eu preciso avisar que essa entrevista foi gravada ano passado, antes do que aconteceu em Brumadinho. Mais um crime semelhante ao que aconteceu em Mariana, né? Então, talvez algumas coisas factuais que o Alex pontuou aqui sobre a Vale, por exemplo, até talvez estejam desatualizadas. Mas a análise dele do todo, do que acontece com o povo mineiro por conta da exploração da mineração em Minas Gerais, segue igual, segue precisa e, sei lá, o Alex chega até a comentar na entrevista que por conta do pouco que foi feito depois de Mariana, talvez acontecesse algo parecido. Então, por mais que agora seja tarde, né, mas a análise dele tá certa. Então, acho que a entrevista segue muito valiosa. Eu pensei em não publicar, mas acho válido publicar porque o Alex é um grande repórter e eu sugiro que você escute o que ele tem para contar, que depois você vá ler as matérias que ele escreveu, porque é um material que segue muito valioso, muito cuidadoso e respeitoso com todas as vítimas desses crimes. São elas que merecem ser ouvidas e foi isso que o Alex fez. Foi lá ouvir elas e é o que ele conta aqui pra gente, certo? Antes do papo, eu te lembro que o Telefonemas conta com o seu compartilhamento nas redes sociais. Compartilha lá o podcast na sua rede social favorita. A gente também conta com a sua participação. Escreve pra gente no Twitter, na hashtag Telefonemas, ou manda um e-mail para telefonemaspodcast@gmail.com. Escreva pra gente e aqui na próxima edição eu leio a sua mensagem aqui, certinho? Então com vocês, Alex Tágera. Conta assim, obviamente que a gente tá falando de Mariana, a gente sabe que é o rompimento da barragem do Fundão que aconteceu ali em Bento Rodrigues, né? Uhum. Que fica uns 30 quilômetros de Mariana, né? Mais ou menos isso. É ali que começa o desastre. Eu queria que dá um resumo pra quem clicou aqui no podcast e não sabe de nada de Mariana. Assim, dá um resumo rápido do que aconteceu ali naquele dia. Que dia que foi? 3 de novembro? 5 de novembro de 2015. Em resumo, mais ou menos o que aconteceu foi o seguinte. Em 5 de novembro de 2015, na madrugada desse dia, né, lá pelas 2, 3 horas da manhã, a barragem do Fundão, né, que é ali localizada ali a cidade mais perto era em Bento Rodrigues, e essa barragem, que é uma barragem da Samarco, era uma barragem relativamente grande, não era a maior que eles tinham, mas era uma das maiores, e era uma barragem de minério de ferro, ou seja, eles extraíam o minério de ferro, eles jogavam os rejeitos de minério, que é tudo que não é ferro. Quando a mineradora ela faz o processo de mineração, ela minera o ferro, e ela pega todos os rejeitos desse ferro, tudo que não é ferro nessa terra que ela pega, e joga numa montanha e mistura com areia. Só que aí os caras, por uma série de fatores, por negligência da empresa, mais por negligência mesmo, porque eles sabiam que a barragem estava correndo riscos, porque eles estavam fazendo a barragem de um jeito que ia dar merda. Entendi. E aí, por uma série de fatores, no dia 5 de novembro, essa barragem veio abaixo. E aí, quando ela veio abaixo, ela destruiu o Bento Rodrigues, que é a cidade mais perto, destruiu o Paracatu de cima e o Paracatu de baixo, que eram outras dois povoados ali do lado. Próximo. E aí, ele foi levando tudo embora, e nesse mar de lama, chegou ele desagou no rio, né? No caso, acho que é o Rio do Carmo, né? Que chama. Uhum. E esse Rio do Carmo, ele é um afluente do Rio Doce. E aí, o Rio do Carmo desagou no Rio Doce, com a lama, tudo. Aí fudeu tudo, né? Porque a lama entrou no Rio Doce, aí matou o Rio Doce. E ela foi meio que correndo, assim, por todas as afluentes do rio, como se fossem veias, assim. Ela foi correndo e foi destruindo tudo que ela via pela frente. Entendi. E várias dessas afluentes cortavam cidades lá de Mariana e do Espírito Santo. E aí, ou seja, além da destruição da física da cidade, a lama acabou destruindo todas as vias fluviais dessas cidades, né? E que está totalmente relacionado também à vida das pessoas, né? A forma como essas pessoas viviam. Sim, pescavam. Quem vive perto do rio naquela região ali tira a sua subsistência do rio, né? Isso, não, e foram as pessoas mais prejudicadas, foram
foram as que viviam mais perto do rio. Elas tiveram que sair de casa praticamente instantaneamente. Aham. E basicamente é isso, assim, foram mais ou menos 3 milhões de pessoas afetadas ao longo da bacia do rio, porque o rio Doce, agora me fugiu, mas ele é o segundo ou maior, o terceiro, acho que ele é o segundo maior rio do Brasil. Ele só perde pro rio Amazonas, e em termos de comprimento, né? Ele corta centenas de cidades, e ele começa lá na foz do Rio Doce, no Espírito Santo. Na verdade ele deságua lá, né? Mas ele corre os 2 estados inteiros, praticamente, Minas Gerais e Espírito Santo. E aí todas as pessoas que moravam perto do rio, são milhões de pessoas, tiveram muitos problemas. Desde problema de cheiro, de não conseguir conviver com um odor bizarro que vinha do rio por causa da destruição da barragem, até com falta de subsistência, não poder se alimentar, não poder tomar um copo d'água, porque a água podre. que a pessoa tomava, a água que a pessoa tomava vinha diretamente do rio e tá contaminada com metal pesado, e enfim, milhares de desdobramentos, né? Agora a gente está tendo os desdobramentos mais socioeconômicos, que são os desdobramentos das pessoas não terem mais condições de trabalhar, porque assim, muito cara lá era pescador, por exemplo, ou muito cara lá trabalhava na mineração mesmo. A Samarco declarou praticamente declarou falência, porque eles estão, não tecnicamente, né, assim, no linguajar popular, ela praticamente declarou falência porque ela está muito fodida de grana. E as pessoas que viviam, por exemplo, de venda de peixe, de venda de frutos do mar, caranguejo, tal. Não fazem mais. Frutos do mar não é que não é mar, mas enfim, caranguejo, tem uns bichinhos lá, aqueles, como se fossem uns gôngoles do rio, assim, chama sururu. Os caras que vendiam tudo isso, eles praticamente não tem mais emprego. E aí não tinha emprego na mineração, que era onde basicamente era o sustento das pessoas. Certo. Não tem também mais emprego relacionado ao rio. A agricultura também foi debilitada, porque as pessoas utilizavam o rio, ele era a forma de irrigação, em que aquela terra ele era a ligação entre a terra e a produção das pessoas, porque o rio que tornava a terra mais fértil, né? E aí com o turbilhão de rejeitos que chegou lá de minério de ferro, contaminou aquele solo de um jeito que ele está praticamente morto. Ele não está 100% morto, mas ele está praticamente morto. A parte que você entra nessa história, você foi visitar as cidades um ano depois, né, mais ou menos? Foi exatamente. Foi o seu trabalho de conclusão de curso. Quando que você se interessou pelo assunto? Você se interessou na época ou você decidiu ir lá depois? Como que você decidiu? Porque pra quem ainda não leu as matérias que você escreveu e o que acabou virando um livro depois, mas tipo, você não foi buscar exatamente, embora você possa contar essa história, Samarco, o que Samarco fez, buscar as responsabilidades anteriores, você foi atrás das histórias das pessoas que foram afetadas pelo problema, você foi buscar tipo o particular delas, né? Quando você se interessou por esse aspecto da história? Então, na verdade foi uma parada assim, quando aconteceu tudo, acho que a grande maioria das pessoas não teve muita noção da dimensão do problema, porque a gente ainda tem uma negligência muito grande por parte dos grandes veículos de imprensa e tal. Vamos fazer uma conta rápida. Se a gente calcular que é o maior desastre ambiental da história recente, especialmente da história brasileira, talvez seja o maior da história brasileira, não sei. Não, ele é o maior, com certeza. O maior crime ambiental e maior desastre em termos de consequências para o meio ambiente, com certeza. E se você for pensar em viés da imprensa, não é uma coisa que a gente lê todo dia. Então esquece, a importância devida já não está dada, né? Exatamente. Ou seja, os caras já negligenciam naturalmente o meio ambiente, sim, né? Com o perdão do trocadilho. Os caras já negligenciam naturalmente o ambiente. Os caras já negligenciam naturalmente questões que não tangem normalmente a economia, a política, a políticos famosos, ou enfim, esse tipo de notícia, sim, quente, né? E naquele momento que aconteceu tudo isso, tipo, eu também não tinha a devida noção do que tinha acontecido, de quantas pessoas tinham sido afetadas, da quantidade de gente que realmente foi atingida pela lama, né? E aí eu fui dando uma revirada nessa parada das barragens, e eu tinha percebido que não era uma coisa... obviamente que foi um caso específico esse, em que desabou, foi o maior crime da história do Brasil, mas já havia acontecido antes outros desabamentos de barragens e outros incidentes, né, nesse sentido de negligência das mineradoras, de negligência de hidrelétricas, até por parte do próprio Estado, e
E tinham acontecido crimes nesse sentido, em que as pessoas ficavam totalmente desamparadas, não nessa proporção de Mariana, mas já tinha acontecido. Já tinha acontecido em Minas Gerais menores. Casos menores de represas de hidrelétricas que tinham invadido cidades, e tem até gente que foi duplamente atingida, né, que é como as pessoas se chamam, que é uma pessoa que, sei lá, morava ali perto de uma barragem de hidrelétrica eu esqueci o nome da empresa agora, mas tinha há mais ou menos uns 10 anos já tinha acontecido um crime nesse sentido. Aí o cara se mudou. Aí o cara se mudou, ou o cara continua até na mesma casa. Resolveu o problema tal, e pau, e veio essa aqui. Então, quando eu percebi que era uma parada assim, não recorrente, né, mas que já tinha acontecido outras vezes, que o Estado e as empresas já tinham sido negligentes, eu percebi que não era uma parada muito pontual, assim, eram consequências que... É um problema constante da região, né? Exato, um problema constante da região, um problema de uma região que é até um dos títulos dos capítulos do livro, lá do livro Soterrados que eu escrevi, chama A Mariana está viciada em mineração, que é uma das personagens fala isso, né? Que a cidade e as suas cidades ao redor estão viciadas em mineração, estão viciadas são muito dependentes, né? O que ela quer dizer, são extremamente dependentes da mineração, principalmente do minério de ferro. Desculpa te cortar, mas é engraçado você comentar isso, que eu tinha notado justamente essa fala. Quando ela fala que tá viciada em mineração, eu anotei aqui, viciada em mineração, eu ia te perguntar isso. E aí, acho que, sem querer adiantar muito a história, mas provavelmente, uma coisa que você pode contar pra gente é que o problema do rompimento da barragem não gerou nenhuma comoção do tipo, mano, vamos minerar menos e parar de fazer isso, porque daqui a pouco vai dar de novo, né? Porque a mineração continua, né? Esse vício continua. Só deixando registrado que, assim, a Samarco, nesse momento agora, ela está construindo uma barragem até maior que essa que desabou em 2015, né? Só um detalhe, ou seja, não houve essa reflexão, e isso diz muito sobre o poder da Vale no Brasil, porque a Vale é a empresa maior acionista da Samarco, que é a responsável pelo crime. E isso diz muito sobre o poder da Vale no Brasil. Hoje a Vale é a maior empresa do Brasil. Hoje a Vale é a maior empresa com o maior valor de mercado na Bolsa, ela tem as ações mais valiosas, ela é a empresa mais poderosa do país. Certo. E acho que isso diz muito sobre essa questão que você levantou agora de tipo não ter acontecido uma reflexão em torno do problema da mineração, que não é só esse problema de poder dar uma merda enorme dessa, matar um monte de gente e destruir a vida de um monte de gente. Tem um problema de que ela é prejudicial mesmo para o meio ambiente, dessa forma predatória que ela é feita, e também ela está atendendo aos interesses do capital estrangeiro, né? Se você me permite esse jargão marxista, mas... Tá autorizado. Então, assim, em nenhum momento houve essa reflexão de que, apesar da mineração ser um fator importante econômico do país, ela precisa ser revista em como ela está sendo feita, porque ela está destruindo o país, ela está... essa forma predatória é totalmente sem sentido. E não volta para as pessoas essa riqueza. Sim. Esse que eu acho que talvez seja até o pior dos problemas. Que aí você vê em Minas Gerais, por exemplo, nas cidades onde mais se vê a mineração, Mariana, Barra Longa e tal, onde mais se via, né? São cidades que não viam o lucro dessas empresas, não viam os royalties, não viam nenhum investimento, nenhum retorno dessa exploração que elas sofrem. Ou seja, além... Não, falei. Por mais que exista desigualdade, por exemplo, no agronegócio, por exemplo. Se você for pegar o agronegócio, tem muita gente que fica rica, assim, não todo mundo, obviamente, né, os trabalhadores, mas se você for ver, assim, as cidades onde tem agronegócio, são cidades que prosperaram, né, cresceram muito. Entra no mercado de consumo, começa a ter shopping, começa a ter condomínios. Exato. Aquela região ali continuou muito pobre, né, continuou vilarejos, continuou uma coisa muito... Sim. Não, por um lado ainda foi preservado o estilo de vida das pessoas, mas por outro, por exemplo, a cidade de Barra Longa, que é onde eu me hospedei em 2015. Sim, onde está a maioria dos seus personagens. É uma cidade que tem literalmente duas unidades de saúde, não dá nem para chamar de hospital. É uma UPA, famoso postinho de atendimento, e uma UBS, que é uma unidade básica de saúde, que é exatamente um postinho. E o outra UPA, quando eu estava lá, tinha acabado de ser inaugurada, ou seja, era até 2016 eles viviam com uma UBS na cidade inteira. Ou seja, uma cidade de 6 mil pessoas, que tem praticamente nenhuma estrutura de saúde pública. Então, nessas horas que você observa como a mineração
não existe um balanço, né? Não existe uma contrapartida para as pessoas. A Vale, a BHP e essa marca, elas ficaram realmente muito ricas explorando minério mariano e outras empresas, né? Mas não houve uma contrapartida para a população, ou seja, o país, de certa forma, não ficou mais rico, né? Quem ficaram mais ricos foram os acionistas das empresas. Que histórias você destaca que você viu lá? Porque, por exemplo, em Barra Longa, que foi onde você ficou hospedado, um cenário que você mostra ali, um ano depois da tragédia, eu fiquei sentindo, parecia um filme de ficção científica, sabe? Quando a cidade é uma cidade invadida ali pós-guerra, e aí as pessoas não sabem o que está acontecendo na própria cidade delas, que são várias pessoas trabalhando em coisas que não se sabe pra quê. Conta um pouco desse cenário que você encontrou lá, tipo, um ano depois do desastre. É uma cidade em construção que ninguém sabe o que está sendo construído, parece. Exatamente. Eu cheguei lá em agosto, foi mais ou menos em agosto de 2016, aí eu fiquei mais ou menos até novembro, aí foi, quando eu cheguei lá tinha dado mais ou menos 6, 7 meses do crime lá, da queda da barragem. E era mais ou menos isso como você descreveu. Eu cheguei lá, a cidade estava completamente em obras, desde a estradinha que dava acesso à cidade até o centro da cidade, a praça principal da cidade, restaurantes, hotel. O hotel foi o único hotel da cidade, que era um hotel super antigo, foi totalmente invadido pela lama, destruído. Não tinha mais condição de receber nenhum turista, ninguém. E era mais ou menos isso. Você ia conversando com as pessoas não tinham a menor noção do que aqueles funcionários da Samarco estavam fazendo lá. Porque o que aconteceu? A Samarco loteou a cidade. Loteou com centenas de funcionários, recalchutando os paralelepípedos da rua, tentando tirando a lama de um lugar, da praça, botando em outro lugar. E aí esse era um cenário meio de guerra. E o pior de tudo era um cenário que eu fui descobrir depois, que quando eu cheguei lá eu queria saber para onde eles estavam levando a lama, né? Que a lama invadiu a cidade, destruiu tudo, e eu queria saber e a toda hora você via caminhões, esses caminhões gigantescos de toneladas aí, levando a lama para aquela estrada. E eu perguntava, porra, como será que está indo essa lama? Né? Aí eu descobri que a Samarco, simplesmente sem nenhuma autorização, sem nenhuma autorização do governo, sem nenhuma autorização do IBAMA, porque ela precisaria de uma autorização do IBAMA para fazer isso, ela estava fazendo um depósito de lama, de certa forma clandestino, num bairro periférico da cidade. Me fugiu o nome agora do bairro. Lembrei. Ela transformou o parque, é um bairro chamado Parque de Exposições. Esse bairro, ele ia abrigar um parque de exposições, ele ia abrigar um parque da cidade, como se fosse um parque de Villa-Lobos que ia ter lá em Barra Longa. Só que aí a Samarco percebeu que esse parque estava em obras, e aí ele falou, acho bom que lugar pra... lama. Um bom lugar, né, porque tá em obras, né, e tinham pessoas morando nesse bairro, bem próximo desse bairro. E aí você passava, quando você chegava pela cidade, você observava assim, tinham vários tapumes de metal que a Samarco mandou colocar. Ela colocou tapumes de metal para fechar esse bairro do Parque de Exposições. E para as pessoas que estão passando pela estrada não conseguirem enxergar a bandidagem que eles estavam fazendo, que é a lama que eles estavam depositando lá. E aí uma hora me levaram lá e falaram, é aqui que está sendo colocado a lama. E aí tinha tem até lá no site da revista Zaci, tem uma reportagem que tem essa foto, que é a lama depositada no Parque de Exposições, é uma coisa surreal. E aí tem pessoas morando lá do lado, e aí você já tem uma comprovação científica de que essa lama tem metais pesados, dá vários problemas de saúde para as pessoas. E até agora não foi feito nem foram atrás dessas pessoas que moram nesse Parque de Exposições, que são pessoas muito pobres, muito humildes, que praticamente subsistiam do rio e viviam ali com o mínimo que dava, de forma tranquila. Uhum. E não existe nenhum jornalista, ninguém foi lá atrás dessas pessoas, porque elas são realmente muito fechadas e elas são ariscas, né? Elas não dão entrevista, não querem ficar falando. Então, são pessoas realmente muito, muito pobres, muito humildes, que não estão a fim de ficar se expondo. Ou seja, você tem um problema gigantesco, porque ninguém nem sabe o que vai acontecer com essa lama que está lá. Caramba, isso tem 2 anos já. Tem 2 anos já. E tá lá estocada essa lama até agora. Ninguém sabe o que vão fazer. E as pessoas ficando doentes. E as pessoas provavelmente lá desse lugar estão doentes. Porque muitas pessoas de Barra Longa estão doentes, né? Como entendi. No livro até algumas abordagens dos personagens são nesse sentido, de mostrar como que principalmente crianças estão contaminadas com metal pesado no sangue.
estão com problemas de respiração, não podem ficar muito fora da cidade, porque o que acontece? Quando a lama invadiu toda a cidade, e em determinado momento essa lama secou. Essa lama chegou líquida, chegou arenosa e líquida, né, na cidade, e aí em determinado momento ela secou, como se tivesse virado um terrão, assim, uma terra batida. Sim. E essa terra batida impregnou na cidade inteira. Essa terra batida virou como se fosse, é o que eles chamam lá de poeira da lama. Que essa poeira da lama, o que é? É a lama, só que em outro estado. É a mesma lama da Samarco que invadiu a cidade, só que num estado que ela aglutinou no ar. Ela virou uma poeira que as pessoas estão respirando. Essa poeira está no alimento das pessoas, essa poeira está na água das pessoas. Essa poeira ela é muito prejudicial para quando a gente respira. E também para nossa pele, enfim, porque ela é o quê? É uma poeira que está contaminada com arsênio, uma poeira que está contaminada com chumbo, com minério de ferro, ela está contaminada com vários tipos de metais pesados que a gente ainda nem tem muita noção. Porque precisaria ser... É uma coisa a longo prazo, né? É uma coisa a longo prazo que precisaria ser feito um estudo muito caro. Inclusive eu estava falando com uma médica esses dias, numa matéria aí que eu escrevi para o UOL no dia dos 3 anos da queda da barragem. Uhum. E eu estava falando com uma médica e ela falou que seriam necessários assim, milhões de reais para financiar uma pesquisa, para entender mesmo qual que o que está acontecendo ali com aquelas pessoas de Barra Longa, principalmente porque por causa da poeira da lama, e as pessoas não se desenvolveram. Desde 2015 que caiu a barragem, as pessoas de Barra Longa, que é onde eu tenho mais contato, elas estão simplesmente estagnadas no mesmo lugar, com os mesmos problemas de saúde, tendo que ir em um hospital particular pagar as consultas, porque os hospitais públicos de Barra Longa não têm especialistas para falar de problemas de respiração, para falar para resolver esses problemas, né? Não tem médicos em Barra Longa para resolver esses problemas. E as pessoas têm que pagar hospitais particulares, a maioria deles em Ponte Nova, que é uma cidade perto de Barra Longa. E é isso, cara. Ou seja, além da pessoa tá com problema de saúde, tá fudida, as crianças não podem brincar na rua, porque a rua tá impregnada com a poeira da lama. Uhum. Além de tudo, ela ainda tem que pagar. Ela ainda tem que pagar um hospital privado para resolver os problemas de saúde dos filhos, né? Entendi. Ou seja, ela triplamente, quase. Exatamente. As pessoas lá tomaram burdoadas de todos os lados, né? E o mais absurdo. Sim, pode continuar. Só completando, o mais absurdo dessas pessoas que tiveram problemas de saúde, muito provavelmente quem vai ouvir vai questionar, mas e aí, a Samarco não vai fazer nada, não fez nada? Essas pessoas que tiveram problemas de saúde recorreram a Samarco, foram na Samarco, falaram, olha, eu tô com esse problema de saúde aqui, eu tô fodida, eu já fiz um laudo, minha filha tá com arsênio no sangue, minha filha tá com problemas respiratórios, já fiz um laudo médico, e a mineradora simplesmente ignora. Ela trata as pessoas que nem lixo e ainda manda aquela típica do patrão brasileiro, né? Vai procurar seus direitos, uma parada assim. Ah, tá com algum problema? Entra na justiça, vai procurar o Ministério Público, vai procurar seus direitos por aí. A gente se vê na justiça. A gente não tem responsabilidade, exato, a gente se vê lá no tribunal. Então a situação tá mais ou menos essa, isso não mudou. Entendi. Por mais que as pessoas achem que tem acordo, que o Ministério Público formou um acordo com as empresas, não formou, esse acordo não foi homologado, todos os acordões tentaram ser feitos, não deram certo. Aquela história de 4 bilhões, aquilo lá nunca foi pra frente. Não, nunca foi pra frente e não vai pra frente, porque as empresas estão devendo muito mais que isso, muito mais dinheiro, tem muita coisa envolvida nisso, tem vários processos correndo, tem processo no âmbito criminal, que os diretores da Samarco estão sendo processados por homicídio, e tem um processo no âmbito civil, que a Samarco está sendo processada, e a Vale, a BHP, estão sendo processados para indenizar as pessoas. Então tem vários tipos de processos correndo, nenhum deles foi para frente. E são processos das vítimas contra as empresas, ou chega a ser aquela coisa do Estado processando as empresas? Não, é o Estado o Estado por meio do Ministério Público, né, no caso. No caso das ações indenizatórias, né, são as ações civis públicas, que são implementadas pelo Ministério Público, se eu não me engano é o Ministério Público Federal, junto com o Ministério Público de Minas Gerais, e aí essas ações civis públicas, elas querem dinheiro para as pessoas e querem que elas tenham uma segurança financeira durante esses tempos que a Samarco vai reconstruir as cidades, vai fazer essas coisas que ela supostamente vai fazer. Ela andou prometendo que vai fazer, a gente não sabe se vai fazer, mas o Ministério Público quer segurança para essas pessoas, principalmente financeira, para os atingidos. E aí tem um outro processo correndo que, para mim, ainda
talvez não é que seja mais importante, mas ele é tão importante quanto, porque ele está averiguando a responsabilidade criminal da empresa. E aí a responsabilidade criminal da empresa é que tem, acho que 10 ou 12 diretores da Samarco que estão sendo processados por homicídio, e esse processo ainda não foi para frente, porque estão postergando, o Ministério Público, o Estado está postergando, o Ministério Público não tem braço suficiente para conseguir tocar essa bomba. É um monte de testemunha que foi arrolada, que eles ainda não conseguiram ouvir todas, e capaz que esse processo dure mais de 10 anos. É só para ver se é a responsabilidade criminal das pessoas, dos diretores da Samarco e da Vale. E mais ou menos é isso. E nesse momento também está sendo reconstruída a Bento Rodrigues, né? A primeira cidade foi destruída, está sendo reconstruída pela Samarco, né? Por meio da Fundação Renova, que foi uma fundação que eles criaram para gerir os problemas dos atingidos, mas que na verdade acaba atendendo mais aos interesses das empresas. E aí agora está sendo reconstruída a cidade, depois de uma votação, de escolher o terreno e tal, e as outras cidades também vão ser reconstruídas, só que ainda não foram feitas essas votações, as pessoas ainda não sabem quando que vão poder votar, escolher o novo terreno para as novas cidades, e as coisas estão meio estagnadas nesse sentido. E aí uma coisa que vocês dizem são vários pequenos conflitos, né? Porque aí a própria população começa a ficar meio que contra a população, foi meio uma coisa que eu tentei entender nos textos, tipo assim, porque as pessoas que foram mais atingidas começam a competir com as que foram menos atingidas, e aí tipo, elas começam a entrar no âmbito de discussão, não, quem vai receber o quê? Tem isso também? Tem muito isso, e a Samarco, ela soube gerenciar isso. Ela soube se aproveitar muito bem disso, ela soube se aproveitar muito bem desse desespero das pessoas. Ela trabalha numa política muito minuciosa, assim, maquiavélica mesmo, de estabelecer vínculos negativos, um cartão como se fosse uma espécie, não um Bolsa Família, mas um cartão de renda mínima para as pessoas que ela julgava que necessitavam. Ela julgava de forma unilateral que famílias iam ter esse acordo. E aí vamos supor, eu e você, a gente morava um do lado do outro. Certo. Aí a lama invadiu nossa rua, só que a lama chegou na porta da minha casa, na sua casa a lama invadiu e destruiu tudo. E aí eles chegavam em você e davam um cartão, falavam, não, Félix, ó, tá aqui o cartão, R$1.300 por mês para te ajudar e tal, certo. E tal. Só que aí eu, que sou seu vizinho, não ganhei o cartão, sendo que minha vida foi praticamente tão afetada quanto a sua. Sua casa não foi destruída, mas você também parou de trabalhar, parou de... Exatamente, eu também tive meus problemas, tô respirando ar todo fodido, meus filhos também não podem sair na rua, e aí a Samarco gerenciou muito bem essa questão de jogar uns contra os outros, e agora a gente tem um movimento dos atingidos que está um pouco dividido nesse sentido. Muita gente caiu nesse veneno, né, que a Samarco jogou em cima das pessoas, e não quer compactuar com movimentos sociais, com movimentos religiosos, principalmente, tipo a Caritas, por exemplo, que faz um trabalho bem importante lá. E essas pessoas começam a ver com desconfiança esses movimentos, porque a Samarco implanta sementinhas venenosas na cabeça das pessoas. Entendi. Tipo isso que eu falei, das indenizações. Uhum. Tipo, por exemplo, eu vou lá e a Samarco me dá uma ajuda, sei lá, eu perdi, a Samarco foi lá e comprou um carrinho pro meu filho brincar, saca? Ela vai manipulando a situação de uma forma em que as pessoas criem atritos entre elas e não se unificam. Ela vai dividindo para conquistar, né? Aquela velha lógica guerrilheira que eles... Que nunca deixa de funcionar, né? E funciona bem, porque pelo menos quando eu tava lá, e agora quando eu conversei agora com a galera lá para fazer essa última matéria, ainda tá exatamente essa situação. E dá pra ver até em questões ideológicas, cara. O MAB, que é o Movimento Atingidos por Barragem... Isso que eu ia te perguntar, porque movimento social hoje no Brasil virou um palavrão. Então, tipo, eu imagino você se filiar a um movimento social para lutar pelo seu direito ali direto. Exato. E aí hoje, esse ano deu pra ver um pouco do reflexo desses atritos que a própria mineradora criou entre as pessoas, que, por exemplo, dentro do MAB, que é um movimento social ligado essencialmente ao PT, ligado essencialmente ao MST, ligado essencialmente a esses movimentos de base, você tinha muita gente apoiando o Bolsonaro lá dentro. Tinha muita gente apoiando um candidato que estava vindo de encontro aos interesses dos outros. Candidato que vinha falando em desregulamentar, em juntar o Ministério do Meio Ambiente com o Ministério da Agricultura, que para a mineração seria uma tragédia. Enfim.
E essas pessoas, as pessoas que se ferraram, perderam tudo na lama, mesmo assim estavam enfeitiçadas com o discurso do Jair Bolsonaro, e muito porque não houve um trabalho das empresas, não houve um trabalho ali interno das empresas com os atingidos, de conscientização do que aconteceu e do que elas vão ter direito. Ou seja, muitas pessoas deram uma demonizada nos movimentos sociais, e muita gente de dentro dos movimentos sociais também era desconfiante com os próprios movimentos, com os próprios caras que estavam lutando pelos direitos deles. É uma confusão. Então, é uma confusão sinistra. E aí porque você tem gente de classe pobre que foi atingida, gente de classe média que foi atingida, e gente de classe alta que foi atingida. Entendi. E aí o que aconteceu? Por conta desse jogo das mineradoras, esse jogo retórico, essas pessoas começaram a brigar entre si, a ter rusgas entre si. E isso gerou esse tipo de atrito. E aí esse tipo de atrito, por exemplo, nessa eleição eu consegui ver, porque eu participo do grupo do WhatsApp aqui do MAB, e eu consegui ver as pessoas brigando, as pessoas que moram próximas, que têm os mesmos problemas, que deveriam estar lutando na mesma trincheira, brigando por causa dessa polarização entre PT e Bolsonaro. E é uma coisa, assim, triste pra caramba, né? Porque... E voltando àquela coisa, a gente deu uma destacada aqui na questão da imprensa. Por mais que você... acho bom quando a gente fala de imprensa, é bom falar assim, na história do viés, assim. Se você for procurar boas histórias sobre Mariana, sobre a tragédia, sobre o acidente, sobre o crime, você vai encontrar matérias que denunciam, vai encontrar os seus textos que tem as histórias mais pessoais. Agora, o viés, que é aquela coisa assim, que eu chamo de assim, tá todo dia no Jornal Nacional, sabe? Aquela coisa. Não tá. Não. E aí você vê o reflexo nisso, né? O viés das campanhas políticas em nenhum momento tratou desse assunto. E aí você vê as pessoas que estão diretamente ligadas discutindo política como se aquilo não tivesse nem ligadas à vida delas. É bizarro. Não, e o único jornal que tratou desse assunto, e tratou desse assunto da forma mais superficial possível, que foi falando: Jair Bolsonaro e Fernando Haddad não têm planos para a Vale, não estão nem aí para esse assunto. Foi o Estadão com uma materinha de agência, assim, 3-4 parágrafos, basicamente falando que nenhum dos dois candidatos tinha planos, nem tinha ideia sobre esse assunto. Ou seja, a única matéria falando sobre esse assunto foi falando que eles não tinham ideia sobre o assunto. É isso. E é isso, cara. O que acontece? Todo dia 5 de novembro vai ser essa mesma merda. Vai ser o Jornal Nacional, a Globo News, a Band e a Record, todos esses grandes veículos fazendo matérias bonitas, com choro. Eu não acompanhei esse 5 de novembro. Foi nesse... Você acompanhou? Foi isso? Acompanhei. Foi exatamente isso. Eu tenho acompanhado todos os anos. Há uma negligência, um descaso absurdo durante o ano inteiro, não tem interesse nenhum em cobrir esse assunto durante o ano inteiro, e chega no dia 5 de novembro, surfando nessa efeméride do crime, né, surfando nessa efeméride de aconteceu há 3 anos, há 2 anos, há 5 anos, enfim, fazem essa cobertura, vão falando, tal, falam com alguns personagens, falam com especialistas, só que assim, durante o ano inteiro há um descaso, uma negligência que sabe, no dia 5 de novembro não dá pra você pegar tudo o que aconteceu em um ano e falar. Você tem que ter uma cobertura um pouquinho mais intensa, mais cuidadosa em cima. E até porque é um problema muito sério do país, né? Não é uma questão que aconteceu na Tailândia, sei lá. Pô, essa tragédia americana, essa aquela coisa. Exatamente. Mas é isso, cara. Aí chega em 5 de novembro, vem mil matérias, vem a Globo News fazendo especial, mini-doc, blá, 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 blá. Entendi. Mano, isso acaba soando superficial, e as pessoas também, os próprios atingidos, eles têm essa convicção. Tanto que quando eu cheguei lá, eles tinham um problema sério em falar com a imprensa, porque os grandes veículos de imprensa lá, principalmente TV Globo, chegavam lá, conversavam com as pessoas e ficavam a mula. E não mandavam uma mensagem falando: saiu a matéria, dá uma lida lá, ou vê lá, tal, depois. Era uma coisa de exploração mesmo. Uma exploração total. E aí quando eu cheguei lá, as pessoas ficavam até... Eu precisei ganhar um pouco da confiança mesmo das pessoas para elas abrirem o jogo, explicarem o que aconteceu, contarem de forma mais detalhada como aquilo afetou a vida delas e tal. Porque elas tinham uma desconfiança gigante com a imprensa. Jornalista não é bem-vindo aqui. Mais ou menos isso. Ou tipo, ou até bem-vindo, mas olha, eu vou contar isso e vou sair fora, porque eu não quero ficar me abrindo para depois você nunca mais voltar aqui, tá ligado? É mais ou menos isso. É engraçado, né? Acho que esse exemplo
conta muito de como o material é feito, depois como ele é consumido. Quando a gente fala de perda de importância, tem muito a ver com isso, sim. Se a própria região não se sente representada pelo material, imagina a gente que tá aqui em São Paulo. Aí, sinceramente, nem parece importante pra mim, realmente. Acho que dá para você fazer uma crítica ao jornal em si, aos grandes veículos, mas os jornalistas, assim, fazendo uma defesa da classe, os jornalistas, eles são tão sobrecarregados, né, cara? Ligado também a uma forma de fazer jornalismo que é muito diferente do como se fazia antigamente, que você ia no lugar, via e tal. Hoje você tem que apurar tudo pelo telefone. Imagina pedir um mês de trabalho. Isso nunca vai acontecer. E essa é uma lógica de produção, uma lógica uma lógica mercantil de funcionamento do jornalismo. Não tem nem como questionar. Por exemplo, a imprensa local lá tem alguma coisa? Então, a imprensa local lá ela ainda é um pouco minimamente mais incisiva. O Estado de Minas, por exemplo, que é o maior jornal lá de Minas Gerais, ele dá um pouquinho mais de atenção, mas é uma atenção muito ligada ao oficialismo, que é o Ministério Público fez isso, o processo tal aconteceu isso, a Defensoria Pública fez isso, e por aí vai. O governo deu essa decisão. No material que está no seu livro, você conta diversas histórias, e é como eu voltando a mencionar, você não conta a tragédia no ambiente mais geral, você conta as histórias pessoais. Por exemplo, você conta a história da Dorinha e do Bilu, que tinha uma casinha. E aí você conta, por exemplo, os detalhes, passa o vizinho gritando, caiu tal coisa. Conta um pouco dessa história, de jeito que você escreve. Vamos falar um pouquinho rapidamente dos seus textos, o jeito que você escolheu abordar. Na verdade, assim, a ideia era colocar ao máximo a visão das pessoas, né? Colocar ao máximo o ponto de vista que aquelas pessoas absorveram durante aquela madrugada. E a ideia também do livro é mostrar assim, em cada capítulo, cada pessoa em lugares diferentes daquela região, como que foi a madrugada em que chegou a lama para elas, como que elas souberam, como que elas não souberam. E aí tem detalhes bizarros assim, dessa história, que, por exemplo, a Samarco, ela não tinha plano nenhum de evacuação. Ela nunca teve um plano de evacuação, ela nunca teve um plano para caso desse uma merda enorme, que foi o que aconteceu, ela não tinha uma ideia do que fazer. Ela não sabia. Sem querer te cortar, tem uma cena que você capta que é triste, mas é muito simbólica, que tem uma hora que eles estão numa reunião, né? E alguém fala assim, a Samarco não tinha plano, mas se acontecer de novo, a Defesa Civil já fez um plano. E todo mundo começa a rir, porque todo mundo sabe que não tem plano nenhum. Exato. É mais ou menos isso. É uma coisa meio cômica e trágica, né? E aí foi nessas conversas, nessas reuniões, ficando ali meio de canto, só observando, só trocando ideia, de leve, conhecendo as pessoas, adquirindo a confiança delas. Foi assim que eu fui pegando algum desses detalhes. Por exemplo, essa questão da defesa, que a Samarco não tinha absolutamente nada preparado para caso desse uma merda. No dia que aconteceu tudo, na madrugada que aconteceu tudo, as pessoas, elas estavam sendo avisadas, até pela própria empresa, de que não ia acontecer nada, que ia ser só uma marolinha. Citando o nosso ex-presidente, que ia ser só uma marolinha, que pode ficar em casa. Pode ficar em casa tranquilo, vai vir um cheiro ruim da lama, vai vir, mas não vai acontecer nada. E quando as pessoas viram, a lama estava passando a 3, 4 metros, entendeu? Uma coisa gigante. Nesse caso específico da Dorinha e do Bilu, eles são pessoas tão rústicas, simplórias, eles são agricultores, né? Comem o que eles plantam, moram na mesma casa que eles vivem na mesma casa que eles mesmos construíram, acho que, se eu não me engano, 50 anos atrás, é uma coisa assim. Eles são personagens desses meandros do Brasil que a gente pouco conhece, né? Principalmente nós, que é urbanoide, a gente conhece pouco esses meandros, pessoas que vivem de forma muito diferente do que a gente vive. E mais de como elas vivem, de como elas pensam, como elas falam, de como elas se relacionam com a terra, né? De como elas se relacionam com a própria casa, de como elas se relacionam com o ambiente de volta, com o espaço público. A Dorinha e o Bilu, eles viram um helicóptero chegando para resgatá-los e eles se recusaram a subir no helicóptero. Eles ficaram com vergonha, né? Eles não quiseram passar por aquilo. Eles não quiseram. Quando ela me contava essa história, ela falava que era uma mistura de medo com vergonha alheia, entendeu? Ela tinha receio de subir naquela máquina gigante que ela nunca tinha visto na vida. Uhum. E ela também não queria passar por essa, de certa forma, humilhação de ter que sair da casa dela desse jeito.
E aí eles optaram a ficar 9 dias ilhado, né? Uma coisa assim. Eles optaram, eles quiseram, eles preferiram, pra eles era melhor ficar daquele jeito, ficar na casa deles, sem luz, vivendo com a comida que tinha. Que eles tinham, com a comida que eles tinham, capaz de colher, e pra eles era mais digno. Para eles era mais digno ficar numa casa sem luz, ilhada, tal, do que ser resgatada pela mineradora, ir para algum lugar, né, ir para outro lugar, porque ela sabia, né, ela sabia que o resgate não ia ser só um resgate, eles iam para outro lugar, a Samarco provavelmente ia alugar uma outra casa para eles. Talvez eles nunca voltassem para casa, né? Exatamente, talvez eles nunca mais vissem a casa de novo. O que aconteceu? A Samarco, ela fez uma coisa totalmente indiscriminada, pegou gente de tudo que é lugar, de tudo que foi pousando helicóptero, não sei aonde, em Paracatu, em Gesteira, foi fazendo um monte pegando ônibus, estacionava os ônibus na cidade, todo mundo entrava, eles não tinham nenhuma ideia de que casas estavam destruídas, que casas não estavam. E aí ela teve um outro problema depois, que foi o seguinte: essas pessoas que foram tiradas de casa, elas queriam voltar. E aí elas viravam pra ela e falavam, mano, quando eu saí de casa, não tava destruído, eu quero voltar pra lá, quero voltar pra minha casa, mesmo com os problemas que tem lá. Eu quero ficar lá na minha casa. Aí a Samarco virava e falava, não, vai dar problema de saúde pro senhor. E o cara falava, não, nem a pau, eu quero voltar, não quero ficar aqui. Então, ela foi tão negligente, tão mal preparada pra toda essa situação, que ela nem tinha essa noção de que as pessoas não iam querer ficar em lugares alugados no meio da cidade. O cara planta, o cara tem toda a vida dele ali, o cara tem a horta, o cara tem o boi dele, as galinhas, o cara tinha toda a vida dele ali. Ele não quer ir pra um lugar ficar assistindo TV, tá ligado? Tem uma fonte até que fala pra você assim, as pessoas têm as memórias dela, né, os objetos dela. Então, exatamente, elas não queriam... As fotos. Elas não queriam se livrar disso, elas não queriam simplesmente abdicar disso pra ir morar em Mariana, pra ir morar pra quem não sabe muito, mas tipo, Mariana é a cidade, é como se fosse uma microcapital de uma gama de daquela região. Cidades. Se eu não me engano, são mais de 20 pequenos distritos que fazem parte de Mariana. E esses vários distritos que foram destruídos pela lama. Alguns outros não fazem parte, né, como Barra Longa, por exemplo. Mas Bento Rodrigues foi o pior, Paracatu, eles fazem parte de Mariana. Só que a vida em Mariana é uma vida de cidade grande, uma vida de predinho, casinha fechadinha, rua, carro, asfalto. Não tem nada a ver com a zona rural que era onde essas pessoas viviam, né? E tinham suas vidas. Então, ir para esse ambiente é completamente... As pessoas entraram em depressão. E esse é um dos outros problemas também, são os problemas psicológicos das pessoas, né? Muita gente está depressiva, se eu não me engano, teve uma pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais, que 32% das pessoas avaliadas, dos atingidos avaliados, eles avaliaram mais ou menos 900 pessoas. 32% dessas 900 pessoas, é um número bem atordoante, sofriam com estresse pós-traumático, como se fosse uma doença de hipertensão, de estresse mesmo, pressão alta. As pessoas realmente estão tendo problemas sérios psicológicos por causa de tudo que aconteceu. Conta um pouco sobre o Saci, o que é essa ideia sua e os textos que estão lá. Então, aí na verdade a revista Saci, ela surgiu para ser para preencher uma lacuna de uma revista literária, que é tipo de revista que a gente praticamente não tem no país, e acho que eu senti muita falta disso. E ela é uma revista literária e ela também está sendo um canal de divulgação dessas reportagens que eu produzi em Mariana em 2016. Então, para quem tiver a fim de dar uma lida, é www.revistasaci.com.br, e lá você vai ter, se eu não me engano, 10 ou 11 reportagens dessa série que chama Soterrados, que é uma série onde a gente publicou de em uma semana, 2 em 2 semanas, um texto diferente desse livro que eu produzi em 2016. E em termos de atualidade, de como essas matérias estão, se elas estão quentes, se elas estão frias, acho que o mais importante é dizer assim, praticamente nada mudou de tudo aquilo que eu apurei em 2016. Infelizmente. Está dizendo que essas matérias são frias e ultrapassadas, mas na verdade elas estão elas estão retratando a mesma realidade que está acontecendo nesse momento agora, lá em Mariana. Quem nunca leu sobre o assunto, assim, eu, por exemplo, nunca tinha lido, acho que do ponto de vista dos personagens mesmo, então é uma experiência, quem quiser entender mesmo, assim, tipo, quem são essas pessoas, como elas falam, como elas enxergam as coisas, que é um pouco que a gente falou aqui, mas nos textos está bem retratado. Pelo seu excelente trabalho, parabéns. Obrigado, meu camarada. Mas é isso, cara. Aí você vai ter várias nuances lá que não são exploradas, né? Sim, sim. As pessoas que tiveram suas casas destruídas e foram realojadas em Mariana,
essas pessoas sofrem preconceito em Mariana porque elas têm benefícios, ou o cartão com uma renda mínima que elas ganham da Samarco, elas sofrem preconceito dos moradores de Mariana, no sentido de, tipo, olha aí o carinha que veio aí da cidade destruída, o carinha da lama aí e tal. Tá me zoando. Esse carinha aí. É tipo assim, o cara tem o Bolsa Família aí, pô, o cara é um vagabundo. Exato. Olha o cara aí, é o vagabundo que tirou o nosso emprego aqui, que veio alugar nossa casa, que veio... E o pior de tudo são as crianças, porque os filhos dessas pessoas estão estudando nas escolas em Mariana. E aí eles chegam lá nas escolas, então tem o bullying em Mariana, tem o bullying, tem a molecada que sofre pra cacete, que a molecada fica não só tirando sarro, mas também reproduzindo esse preconceito que eles têm em casa, né? Que o pai dele fala, né? Ouve o pai falando merda, já vai falar merda também pra criança. E aí você tem mais essas nuances que não foram abordadas com devido respeito, devido carinho pela grande imprensa. E é mais ou menos isso, cara. E tem outras milhares de coisas. Essas coisas que as empresas jogaram os atingidos uns contra os outros. As manipulações que eles fazem, né? Eles renegam. Pra você ter uma ideia, cara, a USP fez um estudo que eles praticamente renegaram, falaram que não valia esse estudo, porque a USP não é independente o suficiente. E aí eles pagaram um estudo, eles financiam os estudos e esses estudos valem. Entendeu? Que bom. É mais ou menos por aí que eles fazem as coisas. É mais ou menos por aí que eles... Não tem viés ideológico. Como eu diria nosso digníssimo presidente. Tem viés ideológico, tá ok? Eu tô bom imitando o Guerin Félix. Nossa, sabe, agora que eu lembrei que você era o grande imitador do nosso ex-presidente. Cara, eu já adquiri novas formas de imitar. Inclusive, se você quiser fazer um programa só sobre isso, eu aprendi a imitar o Meirelles e eu aprendi a imitar o Jair Bolsonaro. E aí eu tô ainda tentando alguns outros. Você vai querer dar uma palhinha aqui agora? ou vai acabar com a sua moral? Os caras estão há uma hora te ouvindo e falam, pô, esse cara é um jornalista sério, né? Aí você começa a imitar o Henrique Meirelles. Não, acho que é melhor não. Então, vou pedir para as pessoas irem no site da Saci, lerem as matérias, colaborarem também com o seu jornalismo independente. Boa. Quem quiser acessar lá, revistasaci.com.br, no Facebook é só Saci, só digitar Saci lá, primeira opção que vai ter vai ser a revista, e só para deixar a galera mais ligada aí, a gente vai fazer um impresso, se Deus quiser, ainda esse ano, se tudo der certo, a gente vai fazer a revista impressa. Até o site está meio parado há um tempo, porque a gente está totalmente empenhado em fazer o papel, e porque é isso, cara, a revista nasceu para ser papel, né? Eu construí o site no sentido de já, de certa forma, adquirir uma gama de leitores, de ver quantas pessoas estariam interessadas mesmo em fazer parte da parada, até para abrir chamamento para escritor, que vai rolar também, mas novidade serve com a chegada da revista impressa, número 0. Valeu, Alex. Até mais, então. É nóis, não. Um abraço. Alô. E aí, pessoal? Gostaram do papo com o Alex? Eu gostei muito, quero agradecer ao Alex mais uma vez e quero aproveitar para dedicar esse episódio ao Ricardo Boixá. Eu sou péssimo para falar alguma coisa nessas horas, mas quero relembrar aqui que a vez que eu entrevistei ele, que foi em 2015. Naquele ano eu fiquei seguindo de perto o trabalho dele, tinha a ideia de fazer um perfil dele. Acabei desistindo dessa ideia quando a Playboy publicou um perfil. Achei que ia coincidir muito, não tinha mais o que explorar e desisti do perfil. Mas segui acompanhando ele. Aquele ano foi o ano que ele começou a usar o Facebook, então eu ficava acompanhando as postagens, acompanhei quando ele fez aquele texto sobre depressão, acompanhei aquela vez que ele mandou um recado pro Malafaia. Fiquei acompanhando as coisas que ele fazia nesse ano especialmente. Depois continuei acompanhando, lógico, outras coisas, mas aquele ano foi muito marcante. E consegui entrevistar ele naquele ano, porque ele foi apresentar um jornal direto da Avenida Paulista. Combinei de encontrar ele lá. Aí acompanhei um pouquinho do jornal. Depois fiquei esperando 1 hora ele atender todos que estavam por lá, né? Ele atendeu, ouviu conselhos, deu conselhos, respondeu pergunta. Um tipo de troca que eu nunca tinha visto algum jornalista ter com seus ouvintes. E depois a gente teve um papo de 5 minutos, mas que foi muito rico esse papo, porque nesse papo ele resumiu a função do âncora como uma pessoa que precisa se posicionar claramente sobre os assuntos. Também resumiu que o papel dele ele tinha descoberto isso na rádio, que era dar voz pro ouvinte, porque o ouvinte que tem razão na maioria das vezes.
essa coisa de dar a voz sempre do outro lado pro poder responder, na prática quem mente, né? Ele fez esse questionamento. Quem que mente? O povo ou o poder? Então por isso que ele dava valor aos ouvintes. E acho que é por isso que ele atraía tantos ouvintes, né? Porque as manifestações que aconteceram, né? Mostram o carinho que as pessoas tinham com ele. Então é um exemplo disso, né? Então esse episódio é pro Ricardo Boechat. Beleza, gente? Então, um abraço e até a próxima edição do Telefonemas.